Castigo, que é uma das obras mais fundamentais de Dostoiévski, obra escrita em 1866, ou seja, em 2016 nós chegaremos a 150 anos da publicação de Crime e Castigo, né, de Prestuplennie e Naказanie, para nós falarmos aqui, reverberarmos o título da obra em russo. Em Crime e Castigo, a personagem principal, chamada Rodion Romanovich Raskolnikov, que é um ex-estudante de direito, traz um dilema nihilista, ou seja, um dilema de espraiamento do nada, do questionamento radical dos valores dos valores éticos tradicionais até então estabelecidos em função da figura de Deus. Essa personagem, o Raskolnikov, protagonista de Crime e Castigo, traz um questionamento fundamental que dá vazão a esse ponto sobre o qual a gente vai conversar agora. Raskolnikov quer saber se ele pode ser um grande legislador da humanidade, ou seja, um homem extraordinário, um homem que rompe a normalidade de sua época e traz uma nova palavra, para nós usarmos aqui uma expressão nietzscheana, para além do bem e do mal, ou seja, para além dos valores que eram respeitados pela grande massa humana até então consolidada. Aquela massa que o Raskolnikov chamaria de homens ordinários, os homens comuns, os homens que reproduzem a história, ao passo que os homens extraordinários, dos quais ele queria saber se poderia fazer parte, eram aqueles que ditavam as novas regras, as novas palavras, rompiam os liames do até então estabelecido e levavam a humanidade a novos patamares. Como os espectadores bem podem perceber, a tarefa dos homens extraordinários é justamente pisar sobre os valores consolidados e muitas vezes ensejar muito sofrimento aquelas pessoas que reproduzem a história. O homem extraordinário, segundo a teoria de Raskolnikov, é aquele que produz a história. Não é aquela manada que reproduz os valores consolidados. Ele traz uma nova palavra. E nesse sentido, seria possível dizer que um Raskolnikov, ali de Crime e Castigo, vai cometer um duplo homicídio, vai matar uma velha usurária, a Leona Ivanovna, e a sua irmã, que tem o infortúnio de chegar ao apartamento da velha usurária, justamente como quando o jovem Raskolnikov comete o assassínio da velha usurária, de sua irmã. Esse duplo homicídio tem um sentido ali em Crime e Castigo, um sentido fundamental de saber se ele pode matar ou não matarás. O não matarás, o espectador da nossa conversa bem vai se lembrar, é um dos princípios basilares do Decálogo de Moisés, das 10 tábuas da lei que Moisés retira após o seu interlúdio com Deus no cume do Monte Sinai. Então, ao tentar matar o não matarás, ao tentar extinguir a norma até então estabelecida e a norma calcada na transcendência, Raskolnikov quer tomar o lugar de Deus e quer saber se pode aspergir sangue humano e aguentar o fardo de ter rompido uma norma consuetudinariamente estabelecida. Nesse sentido, o papel dos homens extraordinários é um papel, segundo Raskolnikov, de originalidade e novidade para a história. Acontece que a história humana é testemunha de que essa clivagem, essa cisão entre homens extraordinários e homens ordinários tem gerado as mais atrozes e as mais funestas consequências. Se nós pensarmos, por exemplo, na experiência da Segunda Guerra Mundial, que agora em 2015 teve um aniversário funesto de 70 anos do seu fim, 1945-2015, nós vemos que essa clivagem profunda entre um homem que concentra todo o poder como um ditador que foi Adolf Hitler ali, o Führer do Terceiro Reich na Alemanha, entre 1933 e 1945, que essa clivagem entre aquele poderoso, ou aquela cúpula de poder que comanda, que legisla, que traz a nova palavra, e a massa que obedece, pode gerar as consequências mais funestas. Nesse sentido, ao invés de nós falarmos que Dostoiévski, eu diria que é uma leitura reducionista de Crime e Castigo, por exemplo, ao invés de nós falarmos que Dostoiévski está alegando uma apologia do fascismo, do protofascismo,
das discussões que fazem com que a humanidade seja separada entre aqueles poucos que mandam e a manada que obedece, é interessante nós pensarmos sobre o crime e castigo, com a sua projeção histórica, e analisarmos os profundos perigos de uma sociedade que se reproduz, alijando a grande maioria dos seus cidadãos das tomadas de decisão. Por quê? Quando nós nos lembramos das consequências do Holocausto, das consequências das guerras de independência africana, das consequências da pobreza no terceiro mundo, do qual, obviamente, o Brasil faz parte, nós vemos que essa separação profunda entre homens supostamente extraordinários e o grosso da população supostamente ordinária traz as mais funestas, atrozes e bárbaras consequências. Nesse sentido, crime e castigo bem pode ser lido a reboque da experiência histórica, como com a expectativa de que nós consigamos superar, por meio do aprofundamento do processo democrático, esse encontro entre a decisão da maioria, a decisão da população como um todo, das suas mais variadas expectativas, e os seios do poder. Porque senão, se nós nos lembrarmos, por exemplo, dessas consequências de Raskolnikov, sempre haverá líderes escudados por suas camarilhas de poder que com a assinatura de um documento, com o apertar de um único botão, podem, por exemplo, pulverizar 200 mil pessoas quando uma bomba atômica cai de um avião e simplesmente pulveriza a cidade de Hiroshima ou então de Nagasaki. Eu falo dessas duas cidades porque agora, em agosto de 2015, fez 70 anos do lançamento das bombas atômicas pelo exército norte-americano. Então, nesse sentido, o experimento amoral de Raskolnikov nos dá o que pensar sobre o recrudescimento das estruturas de poder que se contrapõem em enorme medida ao processo democrático.